Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Cleiton, sou professor de História aqui do Over Colégio Curso. É um prazer estar com vocês hoje aqui nesse vídeo. A gente vai ter esse pequeno vídeo onde a gente vai conversar um pouco sobre um movimento cultural muito importante na história do Brasil, que foi a Tropicália. A gente vai conversar sobre alguns minutos sobre a Tropicália e nós vamos resolver algumas questões, tanto do Enem como de outros vestibulares, para que você em casa que está se preparando para o Enem possa ter uma noção de como esse assunto ele pode ser cobrado de forma direta ou transversalmente em outros assuntos. A primeira coisa que a gente tem que entender hoje é por que a Tropicália, né? É interessante que hoje, em 2017, está fazendo 50 anos da origem desse movimento, a Tropicália ou tropicalismo. A Tropicália ela surgiu no festival de 1967 com Caetano Veloso e Gilberto Gil. Mas para a gente entender por que ela surgiu nesse ponto, a gente tem que entender também como é que estava o cenário musical brasileiro desde o início do século XX, né? O Brasil tem uma coisa interessante no que se refere à música, porque nós sempre tivemos a tendência de copiar os estilos musicais que vinham de fora, né? Principalmente os estilos europeus. Então, o que era moda no Brasil no início do século XX eram os estilos europeus. O único estilo que nós podemos classificar como genuinamente brasileiro no início do século XX era o samba. Só que o samba, por acepção, era um estilo que o brasileiro erudito ele não achava um estilo que poderia ser exportado, ou seja, um estilo a ser apresentado aos outros países. Então o samba ele era um estilo marginalizado. O samba, para você ter uma ideia, muitos sambistas brasileiros do início do século eles sobreviviam tocando tango, tocando outros estilos musicais europeus e o argentino tango. Agora, nos anos 50, vai surgir um estilo musical genuinamente brasileiro e que vai ser um estilo que vai ser adotado pelas elites, que é justamente a Bossa Nova, né? A Bossa Nova com Vinícius de Moraes, com Tom Jobim, né? Com João Gilberto, vai inaugurar uma era de um Brasil moderno, que vai ser um estilo musical genuinamente brasileiro e que vai ser exportado, chegando a ser conhecido internacionalmente. Isso se torna interessante pelas características da Bossa Nova. A Bossa Nova ela prima pela musicalidade, pela rima, né, pela poesia. E é um estilo que vai ser muito característico dos anos 50 e vai coincidir politicamente com o que o Brasil estava vivendo. Se a gente for entender politicamente como o Brasil estava vivendo nos anos 50, nós vamos ser remetidos aos anos JK. Ou seja, o Brasil estava se desenvolvendo, ou como a gente caracteriza, o desenvolvimentismo. Tinha uma ideia, uma aparência de que havia um desenvolvimento no Brasil, que o Brasil iria se tornar um país desenvolvido. E todo esse crescimento econômico da construção de Brasília, dessa industrialização, da indústria automobilística, tinha como pano de fundo a Bossa Nova. Tanto que o presidente JK vai ser conhecido nesse período como o presidente Bossa Nova. Então, quando a gente entende o cenário musical, vai haver um grande ufanismo brasileiro, porque justamente a Bossa Nova ela se caracterizava como essa música genuinamente brasileira. Só que no final dos anos 50, início dos anos 60, a Bossa Nova ela vai começar a ser um estilo cansado, né? Vai ser um estilo que vai estar um pouco ultrapassado, mas também não só pelo cenário cultural, mas também pelo cenário político brasileiro. Aquele ufanismo dos anos 50, do crescimento de JK, ele vai ser deixado para trás. No início dos anos 60, a gente vai ter um turbilhão político, que é justamente a questão de Jânio Quadro renunciando, João Goulart assume, não assume, parlamentarismo, é presidencialismo. Então, todo esse turbilhão político que o Brasil estava passando vai começar a ser refletido na música. E aí vai começar a surgir a MPB, que é a música popular brasileira, né? A esquerda ela vai começar a ver, através da cultura, uma maneira de se manifestar culturalmente, né? Através de gerar suas demandas através da música. E isso se torna interessante porque a partir de 64 nós vamos entrar na ditadura civil-militar que foi no Brasil de 1964 a 1985. E isso é interessante porque com a ditadura também vai começar a ter a censura. A censura aos meios oficiais de comunicação, eles vão começar a se valer. Então a música que até então era vista somente pela sonoridade, que era vista somente pela métrica, pela poesia, ela vai começar a se valer de um meio de protesto político. Então muitos dos artistas que viviam da Bossa Nova, eles vão viver a encruzilhada. Ou continuar com aquele estilo de música, a Bossa Nova, que começa a ser visto como estilo não politizado e até alienado,
entrar para a música de protesto. Então a gente entra nos anos 60 com a música de protesto muito forte, né? E nesse contexto dos anos 60, essa música, a gente vai ter dois emblemas muito fortes. A gente vai ter, de um lado, as músicas de protesto, que são músicas marcadas por protestos velados, como Chico Buarque, ou protestos até mesmo escancarados de críticas à ditadura. E a gente vai ter o outro lado, que é uma música mais alienada, que é a Jovem Guarda. Lembrando do contexto internacional, o mundo dos anos 50 e início dos anos 60 estava vivendo o fenômeno do rock. O rock internacional, principalmente o rock americano e o rock inglês, ele era mundialmente conhecido. Aí a gente tem que entender figuras como os Beatles, como os Rolling Stones e as bandas americanas que influenciavam as pessoas. O estilo de música, especificamente do rock, era visto pelas pessoas da música de protesto como um estilo altamente alienado. Então, tudo que fosse ligado ao imperialismo americano, ou seja, o rock, era visto como uma cultura alienante. Então, a gente tem a Jovem Guarda, que é um estilo de música liderado por Roberto Carlos, principalmente a partir de 1965, quando tem um programa de televisão Jovem Guarda na TV Record, né, que vai mostrar justamente o Roberto Carlos, e vai ser visto como alienado, né, com guitarra elétrica, com músicas que são cópias das músicas dos Beatles, né, com versões brasileiras, né, muitas das músicas da Jovem Guarda são vistas como músicas americanas com versões brasileiras, então eles são vistos como alienados. Então nós temos a Jovem Guarda, que era o estilo alienado, nós temos do outro lado as músicas de protesto. Só que no meio disso tudo, vai começar a ter os festivais das músicas brasileiras. Os festivais começam em 65, que era um programa de televisão onde tinha como objetivo escolher os grandes artistas brasileiros e as grandes produções musicais daquele ano. E dentro desse cenário dos festivais vai estar incluído tanto as pessoas que eram engajadas com as músicas de protesto, como no caso o Chico Buarque, né, e assim por diante, e como também os representantes da Jovem Guarda, como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia e assim por diante. Só que nisso existia uma polarização muito grande. E os festivais colocavam palco para isso, porque a maioria das pessoas que iam assistir os festivais eram estudantes universitários. Então eles viam, de certa forma, se a música não fosse uma música que tivesse um protesto, a música era extremamente vaiada. Então era comum os festivais eles terem esse campo de disputa. Para vocês terem ideia, em 67 existiam protestos nas ruas contra o uso da guitarra elétrica, porque o uso da guitarra elétrica era visto como um instrumento do rock, e não só iria trazer o rock, mas toda a alienação que eles achavam que teria através do rock. Só que no meio disso tudo vai ter um grupo de baianos, né, com Caetano Veloso, com Gilberto Gil, que vão começar a ter uma visão diferenciada. E essa visão diferenciada deles é interessante que você que está em casa perceba, que é uma visão muito semelhante à visão do movimento antropofágico lá dos anos 20, da Semana de Arte Moderna. Se a gente for lembrar do movimento antropofágico, qual era o contexto dele? A arte que vinha de fora era somente copiada, ou seja, era uma arte alienante. Só que o que é que o movimento modernista, né, o movimento antropofágico vai fazer? A gente não precisa copiar o que eles fazem, a gente precisa absorver aquilo que eles fazem e fazer de uma maneira nossa. Então a Tropicália ela vai ter muito essa pegada, ela vai ter essa pegada deles verem a guitarra elétrica, como o próprio Gilberto Gil uma certa vez falou, vai ver os pífaros, né, de Caruaru, né, o forró, e vai misturar e gerar algo novo, algo nacional. Então a Tropicália, antes de tudo, ela preza muito para essa valorização do pluralismo cultural, né? Não só você copiar o estilo de fora de uma forma alienante, mas sim você ter uma absorção e dentro dessa demanda mostrar a sua arte. É interessante isso porque as pessoas das músicas de protesto vão ver a Tropicália como um movimento alienado. E a ditadura, por sua vez, vai ver a Tropicália como um movimento subversivo. Tanto é que a Tropicália, em 1967, ela vai ganhar um programa de televisão na TV Tupi, que era um programa, de certa forma, que concorria com o programa Jovem Guarda. Enquanto o programa Jovem Guarda ele crescia em audiência, né, alçando Roberto Carlos ao sucesso, ao estrelato, o programa Tropicália ele é censurado, né, ele sai do ar, né, por demanda da ditadura, e o programa ele é censurado. Mas a Tropicália ela vai se valer disso. Mas quando a Tropicália tem início? No Festival de 67. O Festival de 67, que tem músicas de protesto grandiosas, como, por exemplo, Roda Viva, do Chico Buarque, vai ser marcado
pelo Gilberto Gil, que vai cantar a música Domingo no Parque, né, com o grupo Os Mutantes, né, que usam guitarra elétrica. Mas vai também ter o hino, que é considerado o hino da Tropicália, embora o próprio Caetano Veloso depois diga que essa música não é o hino da sua obra, né, não é a sua música, que é a música Alegria, Alegria. Caetano Veloso junto com a banda Beach Boys, que era uma banda de rock argentina, né? Então a gente observa claramente que a Tropicália, a partir daquele momento, ela ganha espaço, ela vem para ficar. Depois disso, a Tropicália ela vai vir com lemas que são interessantes, né, de absorção da cultura, como por exemplo a música É Proibido Proibir, né, que isso estava em consonância com o que estava acontecendo no ano de 68 no mundo todo, os protestos contra os regimes totalitários. Então a gente vê isso, a Tropicália com músicas de resistência, né, com músicas que não só prezam a sonoridade, mas também o experimentalismo, né, com os Novos Baianos, com os próprios Mutantes, com Caetano Veloso, com Gilberto Gil, fazendo estilos experimentais, né, com instrumentos não usuais, tendo a ousadia de misturar ritmos musicais nacionais, como pífaros nordestinos, como sanfona, como violão, como batuque de calotas de carro, com os estilos americanos. Mas vai também ter uma música que é muito presente esse caráter de protesto. Não o protesto politizado como a música talvez do Chico Buarque, mas um protesto que se assemelhava muito aos movimentos contra a cultura americanos, como o movimento hippie, né, que era um movimento alternativo. Né? Tanto é que o primeiro CD, o primeiro disco, né, não tinha CD na época, né? O primeiro disco da Tropicália, que é Panis et Circenses, né, que é um disco emblemático deles, né, mostra justamente, marca a posição, né? Caetano Veloso e Gilberto Gil posteriormente vão marcar que aquilo é um posicionamento ideológico, e a ditadura ela percebe isso claramente, né? A gente pode perceber que sistematicamente em 68, quando é decretado o AI-5, começa a ter uma caça sistemática aos compositores da Tropicália, né? Caetano Veloso e Gilberto Gil são presos, né? Chegam a passar 4 meses presos. E em 69, devido ao AI-13, né, que era um ato institucional que dava direito à ditadura de expulsar do país aquelas pessoas que fossem consideradas subversivas, eles são oficialmente convidados a se retirarem do país. Então a gente vê, por exemplo, a Jovem Guarda crescendo em sucesso, né, com músicas digamos alienantes, mas música que não prezava essa questão política. Por exemplo, a música da Jovem Guarda, que mostra muito claramente esse aspecto de que não havia uma preocupação com a política e sim com a diversão propriamente dita, é aquela música, né? Eu só quero que você me aqueça nesse inverno, né? E que tudo mais vá para o inferno, né? Quando essa música ela se torna interessante, porque o que tudo mais envolve a política, envolve todo esse contexto do que estava acontecendo dentro do Brasil, né? Enquanto a música da Tropicália ela mostrava justamente isso. Ao ser expulso do país, né, Gilberto Gil ele faz uma música de despedida, que é considerado também um dos hinos da Tropicália, que é Aquele Abraço, né, onde ele, através de versos, ele vai esboçando algumas críticas, né, exaltando as belezas naturais do Brasil, que é a única coisa que na visão dele havia de bonito, porque o cenário político brasileiro era terrível. E nisso ele dá em um dos versos ele diz: alô, alô, Realengo, aquele abraço, né? Esse alô, alô, Realengo, ele está falando justamente do local onde ele foi preso, né? Supostamente foi preso, né? Que era a escola de Realengo, a escola militar de Realengo, né? Então essa é uma canção de despedida, onde ele vai para fora do Brasil depois disso. Então a gente vê que a Tropicália ela vai surgir como um movimento alternativo às canções de protesto e à Jovem Guarda, e vai perdurar todos os anos 60, 70 e desembocando nos anos 80 com a chegada do rock nacional, né? Já o momento da reabertura, em que bandas como Blitz, né, entre outras, vão ser bandas que vão beber dessas águas que a Tropicália trazia, essa água experimental, essa água não de copiar um rock internacional, não somente fazer versões, mas sim absorver e criar algo genuinamente nacional. E isso foi importante porque hoje o rock nacional ele tem uma identidade própria, né? O rock nacional ele traz essa identidade própria que é justamente oriunda e vinda dessa personalidade que veio e foi construída também através da Tropicália. Isso é muito interessante a gente ter esse contexto. Devido ao tempo a gente não pode se aprofundar muito, então eu queria que a gente se concentrasse agora nas questões. Você vai estar vendo aí na tela, né, a primeira questão, que justamente tem uma música, né, a letra de uma música Tropicália, né, do Caetano Veloso,
E uma questão, a gente vai ler a letra da música, e diz, ó, Tropicália. Sobre a cabeça, os aviões, sobre os meus pés, os caminhões, aponta contra os canhões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o movimento no Planalto Central do país. O momento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e no joelho da criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Essa música do Caetano Veloso, do CD Panis et Circenses, que está aí do lado, né? Vinha na questão também a imagem do CD para você fazer essa ligação, né? Na capa do CD, não, mais uma vez, perdão, do LP, você vai ver que tem o disco, né? Com figuras emblemáticas, né? Da Tropicália. Aí vai ter a questão, o comando da questão. O disco e a música Tropicália tornaram-se símbolo do tropicalismo. Tropicália era o nome do disco e da música, tropicalismo do movimento de uma forma como um todo. Movimento protagonizado por artistas e intelectuais no Brasil em finais da década de 60, né? A partir de 1967, como a gente conversou. Esse movimento destacou-se principalmente pela seguinte proposta. O aluno que está em casa já deve ter percebido claramente, né? Quando a gente fala de Tropicália, a gente não fala da polarização política, né? Ou das músicas de protesto completamente, ou da música alienante da Jovem Guarda. Mas a gente vê uma questão de que busca englobar tudo. Então, o que é que o aluno vai procurar? O que é que você aí em casa vai procurar? Uma questão que fala justamente dessa convergência, né? De absorver tudo. Vamos aos itens, né? Item A, valorização do pluralismo cultural. Item B, denúncia das influências estrangeiras. Item C, enaltecimento da originalidade nacional. D, defesa da hegemonização de comportamentos sociais. Defesa de uma música desconectada à política nacional. Bem, aí você vai pensar, professor, o senhor falou que ele absorvia a cultura estrangeira, mas não absorvia num jeito de copiar. Era referente ao movimento antropofágico, ele absorvia e nessa absorção ele criava algo novo. Então o item B não pode ser. Enaltecimento da originalidade nacional, também você vai perceber que não, porque a gente está falando justamente de juntar os elementos. E o item D, defesa da hegemonização do comportamento social, também não remete a isso. E o item E, defesa de uma música desconectada da política nacional, obviamente não, porque se você for na própria letra da música, você vai ver que ele fala de quê? De um movimento no Planalto Central. Ou seja, ele está falando de Planalto Central, você vai lembrar de Brasília e você vai lembrar automaticamente de política. Então a gente está falando do movimento político. Então isso vai sobrar somente, no caso, o item A, valorização do pluralismo cultural. Isso torna o item certo, o item A, valorização do pluralismo cultural. Bem, galera, então matamos a primeira questão, vamos passar agora para a segunda questão. Lembrando a você que está em casa, a gente falar de música dá aquela vontade de você ouvir as músicas da época, né? Alegria, Alegria, Domingo no Parque, Tropicália. Vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui embaixo na descrição do vídeo todas as músicas que nós estamos trabalhando. Mencionei a música, ela vai estar o link lá embaixo para você ouvir em casa, enquanto você está estudando, se preparando para o Enem. Combinado? Vamos à segunda questão. Aí já está aparecendo aí na telinha para você. O tropicalismo buscava revolucionar a linguagem e o comportamento na vida cotidiana, incorporando-se simultaneamente à sociedade de massa e aos mecanismos de mercado de produção cultural. Criticava ao mesmo tempo a ditadura e uma estética de esquerda acusada de menosprezar a forma artística. Articulava aspectos modernos e arcaicos, buscava retomar crítica à tradição brasileira e retomar criticamente a tradição brasileira e absorver influências estrangeiras de modo antropofágico. Se você for um aluno mais atento, você vai perceber que aqui nesse caput, né, que esse trecho introdutório, né, ele deu uma dica de tudo isso aqui que a gente conversou na aula, né? Que a Tropicália, ela estava entre a música de esquerda, que era a música de protesto, que eles não se preocupavam, em muitos casos, com a forma artística, com a liberdade artística, mas sim com o protesto, né? E vai ver do outro lado que era a música de mercado. O que é a música mercadológica? É aquela música que tinha um interesse de venda, que tinha um interesse, não é de alienar, mas era um interesse alienante, como no caso da Jovem Guarda. Então você vai ver que ele tinha esse interesse, né? E dentro dessa convergência,
criticava-se a ditadura, né? Mas também se buscava uma forma de retomar uma tradição brasileira, né? Aquela de você absorver o que vem de fora e dando um caráter novo. Então, esse CAPT aí, ele é muito feliz nisso, porque ele vai dar uma boa referência justamente para que o aluno ele possa estar fazendo a questão. Aí tem o CAPT, tem a referência, aí você vai ver o tropicalismo no contexto cultural brasileiro dos anos 60 e 70. Aí ele está perguntando justamente uma característica do tropicalismo. Vamos lá, o item A. Foi influenciado pelo manifesto antropofágico e propunha diferir aspectos culturais de cultura mundial. Digerir aspectos da cultura mundial, como a guitarra elétrica e a televisão, para difundir o ideal de uma sociedade alinhada com os interesses da modernização econômica da ditadura. Aí você vai olhar com mais vagar essa questão, né? Professor, essa primeira parte aí que o senhor falou da questão, eu entendo que está correto, né? Eu entendo que era um movimento que remetia à antropofagia, né? Que ele propunha digerir esses aspectos da cultura mundial, como a guitarra elétrica, né, e a televisão. Lembre-se que em 67, né, antes do festival, teve protestos contra a guitarra elétrica. E é interessante que, por questões mercadológicas, o Gilberto Gil ele participou desse protesto, mas depois ele caiu em si e viu que não era na guitarra elétrica que estava a alienação, né? E ele vai voltar atrás. Então, essa primeira parte ela está correta. Mas aí vamos nos atentar um pouco à segunda parte da questão. Aí você vai aí, ó, procura difundir o ideal de uma sociedade alinhada com os interesses da modernização econômica da ditadura. Então, defender interesses da ditadura, né, aí você vai ver, pô, isso aí não está correto. Como é que eu me baseio nisso? O CAPT, ele vai te falar isso aí, né? Lá no texto ele vai falar, ó, criticava ao mesmo tempo a ditadura. Então, ou seja, ele fazia uma crítica, ele não se alinhava com os interesses da ditadura. Então, você vai automaticamente vai colocar esse item como errado. Vamos ao item B. Era um movimento que criticava a ditadura, associada à Jovem Guarda e à esquerda, identificada com a Bossa Nova, propondo uma leitura imparcial da cultura, como se observa na música popular e na dramaturgia do teatro oficial. Você vai ver claramente que tem vários elementos errados nesse item. Primeiro, criticava a ditadura? Correto. Associada à Jovem Guarda? Aí você vai pensar, mas o professor falou e eu li que a Jovem Guarda ela não criticava a ditadura. Então esse item aí já se torna errado, né? Justamente esse é o ponto. Então ela não tinha um alinhamento com o teatro oficial, e sim com o teatro, o movimento cinema novo, né? Um movimento mais de crítica e não com o movimento que se alinhava com a ditadura. Então o item B ele está errado. Vamos ao C. Criticava o cinema novo e a glamorização da estética da fome, preferindo abrir-se para os movimentos internacionais, como fizeram o modernismo em relação ao futurismo e a vanguarda do grupo do Teatro Opinião. E o Teatro Opinião. Por que esse item está errado? Porque Tropicália e cinema novo, praticamente eles são simbióticos, né? A vibe era a mesma, né? A linha de pensamento era a mesma, né? O cinema novo ele vai justamente vir nesse contexto de crítica, né, ao sistema que estava se impondo. Quando a gente fala que a música ela vinha como uma forma de protestar com a ditadura, você que está em casa tem que entender que não era somente a música. A arte, de modo geral, ela se colocava como porta-voz dos anseios populares, das demandas populares, ou seja, da crítica ao sistema. Então, o cinema novo, ele tinha esse papel. Então, se a Tropicália também criticava a ditadura, ela vai estar junto com o cinema novo. Então, esse item, ele está errado. Vamos ao item D. Usava referências eruditas e populares, incorporava aspectos da música pop mesclada a aspectos regionais e expressava críticas à ditadura e ao patrulhamento praticado por alguns fãs de canções de protesto. Esse item ele sintetiza tudo que nós conversamos aqui nesse vídeo. Primeiro, Tropicália juntava elementos populares com elementos eruditos. Correto. Gilberto Gil vai a Pernambuco, né, e vê a banda de pífaros de Caruaru, né, e vai querer mesclar, né, esses elementos com a guitarra elétrica, né? Então isso aí é elementos populares com a cultura pop. Outro, ele vai falar que justamente aspectos regionais expressava crítica à ditadura, que era de um lado, e também ao patrulhamento dos fãs das canções de protesto. Como eu falei aqui no começo, né? Nos festivais,
Quando aquela pessoa, a maioria universitários, via que a música não era de protesto, era vaiada. Então, justamente era uma crítica também a essas pessoas que criam músicas de protesto por si só, né? Eles queriam uma originalidade musical. Então, a gente percebe claramente aí que o item correto é o item D de dado. Aí você já vai marcando aí também. Vamos fazer essa última questão. Acho que dá tempo a gente fazer mais um. Vamos lá. Observe as canções que se seguem. Aí você vai ver que tem dois fragmentos, você vai ver que tem duas questões. Você vai ver por um lado, ó, a primeira. Por entre fotos e nomes, sem livro e sem fuzil, sem fome e sem telefone, no coração do Brasil. Sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo, amor eu vou. Por que não? 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 Por quê? Você percebe claramente que essa música aqui é a música Alegria, Alegria, Caetano Veloso, do Festival de 67. Observe a música 2. De que vale minha boa vida de playboy, se entro no meu carro e a solidão me dói. Onde quer que eu ande, tudo é tão triste. Não me interessa o que demais existe. Eu quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno. Não suporto mais você longe de mim. Quero até morrer do que viver assim. Só quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno. E que tudo mais vá para o inferno. Você, obviamente, aí você já em casa já sabe de quem é a música. A gente está falando da música E que tudo mais vá para o inferno, de 1965, Roberto Carlos e Erasmo Carlos, mas interpretada por Roberto Carlos, né? Já falei também no vídeo, né, que essa música ela sintetiza esse caráter alienante da música da Jovem Guarda, né? Porque tudo é tão triste, né? A ditadura, mas não me interessa, né? Eu quero que você me aqueça e que tudo mais vai para o inferno. Então a gente percebe claramente. Quando você contextualiza as duas questões e consegue perceber, né, o que se desenvolve nelas, você claramente já mata a questão. A questão se torna muito fácil. Aí você vai ver, ambas as canções fazem parte da cultura brasileira e estão vinculadas respectivamente aos movimentos musicais, ou seja, ambas as canções fazem parte de uma cultura brasileira e estão vinculadas respectivamente aos movimentos musicais. Tropicalismo e bossa nova, você vai ver, não, primeiro é tropicalismo, mas o outro não é bossa nova. Bossa nova seria canções com métrica, com rima, né? Então não tem nada a ver. Clube da Esquina e bossa nova, também não. Modernismo e rock rural, também não. Bossa nova e tropicalismo, não. Aí no sobra o item tropicalismo e Jovem Guarda. Então a gente vê claramente aí que o primeiro é o tropicalismo e o segundo Jovem Guarda. Você vê que são estilos completamente antagônicos. Então você vai marcar aí claramente o item Bem, moçada, então vamos à próxima questão. Essa questão eu escolhi que ela é de um movimento um pouco anterior, mas ela se torna interessante pelo seguinte aspecto, porque essa questão da contraposição da música estrangeira com a música nacional não é uma coisa que é nuclear dos anos 60, né? Isso aí é uma coisa que já vem bem anteriormente, e essa questão ela mostra bem isso, né? Essa questão ela vai mostrar justamente essa questão do ufanismo nacional, que era típico dos anos 50. Observe essa questão. Chiclete com Banana foi composta em 1959 por Gordurinha e Almira Castilho. No mesmo ano foi gravada pelo grande Jackson do Pandeiro, tornando-se um dos seus maiores sucessos. Então, quando você ouve a banda Chiclete com Banana, você pensa, de onde é que veio o nome desta banda, Chiclete com Banana? Justamente é de uma composição, né, desses compositores, mas ficou imortalizado pelo grande cantor de forró Jackson do Pandeiro, então de 1959. Dê uma observada aí na letra, né? A gente vai estar ouvindo ela no plano de fundo agora, vocês estão ouvindo ela em casa, mas ela vai estar também na descrição aqui do vídeo. Então você vai ver, ó. Eu só boto bebop no meu samba quando o tio Sam tocar o tamborim, quando ele pegar no pandeiro e nos zabumba, quando ele aprender que o samba não é rumba. Aí vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Aí ele faz uma cacofonia aí, eu quero ver a confusão.
Mas em compensação eu quero ver o bugue-ugue de pandeiro e violão. Eu quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Então você vê claramente, né, que ele está fazendo uma referência à mistura de culturas, né? Ele quer ver o tio Sam, né, tocar tamborim, ou seja, a música americana misturada com a música brasileira. Então claramente você está vendo aí, você vai entender nesse momento que quando ele fala de chiclete, ele está falando da cultura americana, e quando ele está falando de banana, obviamente ele está falando da cultura brasileira. Então, entendida a questão, vamos passar ela lá. Assinale a única alternativa incorreta. Aí você vai ver, a letra de Chiclete com Banana tem uma clara orientação nacionalista e defende a cultura brasileira na medida em que afirma que o samba não pode se misturar a estilos musicais estrangeiros como o bebop, uma espécie de variação do jazz norte-americano. Se você for ver essa música no ano que ela foi feita, a gente está nos anos 50. Os anos 50 eles são marcados pela questão do ufanismo brasileiro, né? O Brasil, aquele orgulho de ser brasileiro, né? O crescimento industrial, construção de Brasília, né? Então a bossa nova, então vai ser marcado por isso. Então o item A ele está correto, que é justamente uma orientação nacionalista que está presente, né? Ou seja, eu quero ver a música americana se submeter à música brasileira. Então a música ela traz um pouco esse lado. Vamos ao item B. Chiclete com Banana ironiza a política da boa vizinhança, lançada pelo presidente Roosevelt ainda em 1932, que preconizava a necessidade de uma política pacifista. A música zomba da estratégia americana de tentar impor seu estilo musical como forma de estabelecer uma relação harmoniosa com o país como o Brasil. Então, a gente percebe claramente aí que o item está correto também. Se você for entender essa questão da música americana e até da preocupação dos anos 60 com o imperialismo americano através do rock, você vai entender isso, que a política da boa vizinhança dos Estados Unidos, sobretudo no pré-guerra e no pós-guerra, de Segunda Guerra Mundial, né, nesse período da Segunda Guerra, vai se dar justamente sobre isso, sobre a imposição do estilo musical, do estilo cultural, da cultura do cinema, dessa cultura para que os países absorvam essa cultura, perdendo suas características, né? Dando assim a cultura nacional um característico muito pitoresco e exótico e dando um padrão como a cultura americana. E você vê claramente aí que o Jackson do Pandeiro, né, o intérprete, ele está ironizando isso, né? Ele está ironizando essa política da boa vizinhança. Provavelmente ele está fazendo referência também ao filme do Walt Disney, né, onde o Pato Donald, né, ele vem ao Brasil com o Zé Carioca, né, e vê o samba, vê essa cultura como um sinal pitoresco, né, como algo exótico, né? Então ele está fazendo essa crítica aí. O item B ele está correto. Aí a gente tem o item C. No Brasil dos anos 50, utiliza-se a expressão petróleo é nosso e calma que o Brasil é nosso. São os tempos do nacional, o desenvolvimentismo, quando as riquezas e a cultura nacional eram supervalorizadas em detrimento dos produtos vindos de outros países. É por isso que Gordurinha queria ver o tio Sam na frigideira numa batucada brasileira. O item está certo também, né? O que é essa frigideira? Na frigideira é ele sambando, né? Ele dançando, né? De uma forma frenética, como se estivesse na frigideira. Então ele está fazendo justamente isso. E se você for pensar os anos 50, dentro desse ufanismo, né? Você vai a campanha O Petróleo é Nosso, né? Calma, o Brasil é nosso, né? Ou seja, que é justamente aquela esperança de que o Brasil ia se tornar um país protagonista nos acontecimentos internacionais. E quando um país se torna protagonista, sua cultura também se torna dominante. Então, o que havia de cultura genuinamente brasileira era justamente o samba. Então, ele vai fazer essa composição. O item C está correto. Agora vamos observar o item D. Chiclete com Banana era anacrônica em relação ao momento em que foi composta. Enquanto Jackson do Pandeiro gravava um libelo ao nacionalismo, o Brasil se alinhava aos Estados Unidos para importar produtos frutos do estilo de vida americano, ao ponto que o governo parou de incentivar a indústria nacional para subsidiar a compra de eletrodomésticos made in USA. O aluno ele pode ser levado a achar que esse item ele está correto, né? E ele vai pensar, poxa, mas o que é anacronismo? Anacronismo é que ele vai estar dizendo que a questão está fora de contexto. Mas vamos ver novamente a questão. Chiclete com Banana
era anacrônica em relação ao momento que ela foi composta. O momento era um momento de ufanismo. Então ela não é anacrônica, né? Ela estava em consonância, né? Ou seja, ela realmente estava bem colocada nesse momento. Enquanto o Jacques do Pandeiro gravava um libelo ao nacionalismo, o Brasil se alinhava aos Estados Unidos para importar produtos frutos do estilo de vida americano, ao ponto que o governo parou de incentivar a indústria nacional para subsidiar a compra de eletrodomésticos made in USA. É interessante que os anos 50, né, ele é marcado por esse surto desenvolvimentista. Tanto é que um dos itens acima ele fala isso, né, de nacional desenvolvimentismo. Ou seja, havia um incentivo à industrialização, né? Foi um dos momentos que o Brasil mais cresceu industrialmente. Então, você afirmar que a música não estava em consonância com isso, torna o item errado. Então, o item D é o item errado. E se você for olhar no comando da questão acima, né, você vai ver que o item que ele queria marcar era o item correto. Então, a questão que a gente vai marcar como questão que aqui nós queremos é o item D. Mas, por desencargo de consciência, né, vamos ao item E. O momento em que Chiclete com Banana é composta e gravada coincide com o surto do nacionalismo gerado pelo triunfo da seleção brasileira na Copa do Mundo de 58, pela construção de Brasília, pelo sucesso da Bossa Nova e pelo crescimento do parque industrial com a chegada das grandes montadoras de automóveis ao país. Esse item está claramente correto, ele está conforme o figurino. Se você em casa for um pouco mais percebedor, você vai perceber que o item D e o item E, eles se contrapõem. E isso é interessante nesse estilo de questão, quando uma questão ela tem dois itens que um contradiz o outro, obviamente o aluno ele vai perceber o quê? Que a questão ou é um item ou é o outro. Automaticamente os três primeiros itens eles deixam de ter uma certa importância, porque quando eu tenho dois itens que se contrapõem, obrigatoriamente um está certo e um está errado. Então você vai optar por um dos dois. Nós vimos claramente que o primeiro item está dizendo que está anacrônico e o segundo item ele está coincidindo. Então nós vimos que o item E está correto. Mas o item que nós queremos aí marcar é justamente o item D de dado, que é o item que está correto na questão. E nós podemos passar aí para a última questão de hoje, né? Que diz o seguinte: mesmo tendo a trajetória do desenvolvimento interrompida pela prisão de seus dois líderes, o tropicalismo não deixou de cumprir seu papel de vanguarda na música popular brasileira. A partir da década de 70 do século passado, em lugar do produto musical de exportação de nível internacional prometido pelos baianos com a retomada da linha evolutória, instituiu-se nos meios de comunicação e na indústria do lazer uma nova era musical. Né? Então aí ele está falando claramente, fazendo um preâmbulo sobre a Tropicália. Quando ele fala dos dois líderes do tropicalismo, em anos 70, automaticamente o aluno vai se remeter que era Caetano Veloso e Gilberto Gil, que não estavam mais no Brasil. Né? Vamos ao comando. A nova era musical mencionada no texto evidencia um gênero que incorporou a cultura de massa e se adequou à realidade brasileira. Esse gênero está representado pela obra cujo trecho da letra é. Então a gente está falando aqui claramente de tropicalismo e tropicália, ou seja, a música de protesto e de oposição. Né? Então vamos lá. Estrela d'alva, no céu desponta e a lua anda tonta, com o tamanho e o esplendor. Né? As patroinhas Noel Rosa e João de Barro. Noel Rosa e João de Barro, a gente está no samba, né? Lá do início do século XX. Então esse item aí ele está errado. A segunda, Baby, eu quero a rosa mais linda que houver. Quero a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. A noite do meu bem, Dolores Duran. Essa música aí também a gente vê claramente que ela não está no contexto da Tropicália. Item C, no rancho fundo, bem para lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade cantam coisas da cidade. No rancho fundo, Ari Barroso e Lamartine Barro. Essa música ela ficou muito conhecida com o Chitãozinho Chororó, mas também não é a música que a gente está procurando. Item D, Baby, baby, não adianta chamar. Quer alguém, quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Ovelha Negra, Rita Lee. Aí você pensa, Rita Lee, onde foi que a Rita Lee começou, né? Aí você vai se lembrar dos Mutantes. Né? A Rita Lee foi uma cantora da Tropicália, que ela começou justamente com os Mutantes, que é conhecido pelas guitarras elétricas, né? Por esse movimento.
e que vai estar cantando junto com Gilberto Gil, né, a música Domingo no Parque, né, em 67, que é uma das músicas iniciais do tropicalismo, né? E quando ela monta esse aspecto Baby Baby, o Baby Baby é um bordão muito conhecido das músicas americanas, né? Então ela está usando um aspecto aí muito americanizado, né? Evidencia essa mistura cultural, né? E a própria música, né, que é a Ovelha Negra, né, é que justamente a Tropicália ela era considerada a ovelha negra da família musical brasileira, né? Porque ela não era aceita nem pelas músicas de protesto, nem pelas músicas que era da Jovem Guarda, as músicas alienadas, né? Então ela era uma música que ninguém que nenhum dos outros críticos viam ela como essa musicalidade, né? Não a aceitavam. Por isso ela é a ovelha negra. Então o item D ele se torna aí o item correto, né? E o item E por desencargo de consciência, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Chega de saudade, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Ora, alunos, quando a gente vê Tom Jobim e Vinícius de Moraes, você automaticamente vai estar lembrando de Bossa Nova. E Bossa Nova já era um estilo cansado nos anos 60, né? Apesar de em 68 o Tom Jobim gravar com Frank Sinatra, né? Isso mostra o reconhecimento internacional que a Bossa Nova tinha, né, com músicas como Garota de Ipanema e assim por diante, mas dentro da demanda política brasileira, dentro da demanda cultural que se fazia presente nos anos 60, principalmente pós 68 e anos 70, a Bossa Nova já era um estilo cansado, né? Então o item manda a gente procurar o contexto da Tropicália, e o item que tem o contexto da Tropicália é o item D. Bem, amigos, essas eram as questões que eu queria resolver com vocês hoje. Espero que tenha dado uma grande força para vocês nesse projeto de vocês de passar no Enem. Se você gostou, né, chega junto aí no canal, né, veja os nossos vídeos, né, nos procure nas redes sociais. Agradeço muito a atenção de vocês e até o próximo vídeo.